O sol de julho em Goiânia batia forte naquela manhã de quarta-feira. Zé Felipe acordou cedo, mesmo sem ter compromissos urgentes, com uma sensação diferente no peito. Desde a separação, os dias haviam ganhado um ritmo mais introspectivo. Mas naquele dia, algo em seu coração o deixava inquieto. Talvez fosse o convite que receberá da diretora de uma escola pública na periferia da cidade. Zé, gostaríamos muito de te receber. Os alunos te admiram demais, e estamos com uma campanha para reformar a biblioteca. Sei que você gosta de ajudar, dizia o áudio da diretora, Dona Ivonete, enviado uma semana antes. Zé não pensou duas vezes. Ajudar era algo que ele sempre fez com prazer. E agora, mais do que nunca, queria preencher seus dias com gestos que fizessem sentido. Confirmou a visita, mandou uma equipe preparar as doações de livros, instrumentos musicais e alguns equipamentos eletrônicos, e reservou amanhã para ir pessoalmente. Na caminhonete preta que o levava até o bairro, ele observava as ruas, os muros pichados, as casas humildes e os sorrisos sinceros das pessoas. A simplicidade sempre o tocou. Apesar da fama, nunca se desligou de suas raízes. Chegamos, avisou o motorista. Zé desceu, ajeitou o boné, sorriu para as crianças que já se aglomeravam na entrada e foi recebido com abraços, gritos e muita alegria. Mas o que ele não esperava era que aquela visita transformaria completamente o rumo do seu dia, e, talvez, do seu coração. A recepção foi calorosa. As crianças gritavam o nome de Zé com entusiasmo, e os professores, visivelmente emocionados, agradeciam pela presença e apoio. Isso aqui faz diferença, Zé. De verdade. A gente luta tanto com tão pouco, disse Dona Ivonete, segurando as lágrimas. Ele fez questão de conhecer cada sala, falar com os alunos, tocar algumas músicas no violão da escola e entregar os livros pessoalmente. Ao final do tour, quando iam em direção à nova sala de informática, algo chamou sua atenção no corredor principal. Era um mural. Feito com colagens, frases inspiradoras, desenhos dos alunos e fotos antigas de visitantes e eventos marcantes da escola. Zé se aproximou com naturalidade, observando as imagens com carinho, até que parou, congelado. Ali, no centro do mural, uma foto sorridente. Ele e Virgínia, de mãos dadas, tirada em uma visita que haviam feito juntos àquela mesma escola, anos atrás. O coração dele disparou. A lembrança veio como um sopro súbito. A blusa branca dela, o laço no cabelo, o jeito como ela olhava, tudo estava ali, impresso em uma imagem estática, mas viva demais para ser ignorada. Essa foto, eu não lembrava mais que ela existia, murmurou. Dona Ivonete, percebendo sua reação, se aproximou. Foi uma das visitas mais marcantes que já tivemos. Vocês dois trouxeram tanta alegria. A gente nunca tirou essa foto do mural. É uma parte da história da escola. Zé não respondeu de imediato. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando fixamente a foto, como se pudesse conversar com ela através da imagem. Zé afastou-se lentamente do mural, mas algo dentro dele permanecia preso àquela imagem. O olhar da Virgínia na foto era leve, espontâneo, como se o tempo ainda não tivesse feito suas curvas. Você tá bem, Zé? Perguntou Dona Ivonete, com gentileza. Ele assentiu com a cabeça, forçando um sorriso. Tô sim, só, pego de surpresa. Não esperava ver essa foto. Você quer que a gente tire? Ele a interrompeu com um gesto calmo. Não. Ela faz parte daqui. E faz parte de mim também, de quem eu fui, e ainda sou, de certo modo. Dona Ivonete respeitou o silêncio que se instalou, e logo depois sugeriu um café na sala dos professores. Zé aceitou. Precisava de um momento para processar tudo aquilo. Enquanto tomava o café coado, servido em copo de plástico, deixou a mente vagar. Lembrou da primeira vez em que ele e Virgínia estiveram ali. Tinham passado a manhã inteira brincando com as crianças, posando para fotos, levando lanche e rindo de coisas simples. Na época, tudo parecia eterno. Mas agora, no meio daquele corredor cheio de vozes infantis e paredes descascadas, ele sentia que algo o chamava de volta, não apenas à escola, mas a uma parte de si mesmo que andava adormecida. Quando terminou o café, fez questão de agradecer os professores um por um e entregou pessoalmente um envelope à direção. Aqui tem verba suficiente para montar uma nova biblioteca. E quero acompanhar tudo. Me avisem quando começarem a reforma. Dona Ivonete mal conseguiu esconder a emoção. Você não tem ideia do quanto isso vai mudar a vida deles. Zé sorriu, mas o pensamento ainda estava preso no mural. Ao sair, olhou mais uma vez para a foto. Dessa vez,
não com melancolia, mas com respeito. Como se reconhecesse que algumas histórias, mesmo que terminem, nunca deixam de ecoar onde foram vividas com verdade. Naquela mesma tarde, a visita de Zé repercutiu nas redes sociais. Fotos com alunos, vídeos curtos com declarações espontâneas, principalmente, a imagem do mural começaram a circular. Alguns fãs lembraram da época da visita original com Virgínia. Outros especularam sobre os sentimentos de Zé ao ver a foto. Mas Zé não estava preocupado com isso. No fim da tarde, ao chegar em casa, recebeu uma ligação inesperada. Zé, aqui é a Lara, da Rádio 95 FM. Vi o que aconteceu na escola hoje. Você toparia dar uma entrevista rápida amanhã? Só para falar do projeto e da sua motivação. Ele hesitou por alguns segundos, mas concordou. Claro, topo sim. Pode marcar. No outro dia, ao vivo, ele falou com naturalidade sobre a importância da educação, sobre a emoção de voltar à escola, e então a repórter perguntou. Zé, a gente viu aquela foto sua com a Virgínia no mural. Foi inevitável a comoção nas redes. Você se incomoda quando o passado aparece assim de repente? Zé respirou fundo. E respondeu com serenidade. Não me incomoda. A gente vive histórias que marcam. Não dá para apagar isso. E tudo que foi verdadeiro, permanece em algum lugar, mesmo que só como lembrança. A sinceridade na resposta fez o programa bombar. O nome dele ficou nos assuntos mais comentados. Mas, para Zé, nada disso importava tanto quanto a transformação silenciosa que estava acontecendo dentro dele. Ele havia sido tocado por algo mais profundo que a fama ou a repercussão, a memória de um tempo puro, simples, que talvez ainda vivesse em algum lugar de seu coração. Algumas semanas se passaram desde a visita de Zé à escola. A reforma da biblioteca havia começado, e ele acompanhava cada passo por fotos e mensagens enviadas pela direção. Mas algo o incomodava, uma vontade crescente de voltar lá pessoalmente, sem imprensa, sem flashes, apenas ele e o lugar. Numa segunda-feira silenciosa de agosto, Zé pegou o carro e dirigiu sozinho até a escola. Chegou de boné baixo, óculos escuros e uma mochila nas costas com alguns livros e presentes para os professores. Ao entrar, encontrou um ambiente em transformação. Paredes sendo pintadas, prateleiras sendo montadas, caixas de livros novas empilhadas no canto. O cheiro de tinta e madeira misturado ao som de crianças ao longe trazia uma estranha sensação de renovação. Zé? Não acredito que você voltou sem avisar. Disse Dona Ivonete, surpresa ao vê-lo na porta. Queria ver com os próprios olhos. E sentir de novo aquele clima. Posso? Ela sorriu e abriu passagem. Enquanto caminhavam pela escola em obras, uma senhora apareceu no corredor. Trazia uma caixa de cartolinas e canetas coloridas nos braços. Era Silvana, funcionária da limpeza, que há muitos anos trabalhava ali. Quando viu Zé, arregalou os olhos. Menino, você não mudou nada. Só tá mais bonito e calado agora. Disse, com uma risada sincera. Zé riu. Você ainda tá aqui, Silvana? Tô sim. Aposento chega ano que vem, se Deus quiser. Mas olha, aquele dia em que você e a Virgínia vieram aqui, foi o mais lindo que essa escola já viu. Nunca vou esquecer. Aquele mural tem minha mão, viu? Fui eu que escolhi a foto. Zé ficou em silêncio por um instante, olhando nos olhos da senhora. Você acha que a gente mudou muito, Silvana? Ela pousou a caixa no chão e cruzou os braços. Mudou? Todo mundo muda. Mas tem coisa que fica. O brilho de quando a gente ama de verdade, esse não some fácil, não. A resposta ficou ressoando dentro dele como um sino suave. Zé sentou no banco do pátio enquanto Silvana continuava a trabalhar. O tempo parecia mais lento ali. Na parede lateral da nova biblioteca, um espaço foi reservado para homenagear os doadores. A escola havia decidido pintar um painel com nomes e frases inspiradoras. E, discretamente, Zé escreveu com tinta branca uma mensagem. Tudo que é vivido com verdade, permanece. Mesmo em silêncio. Assinou apenas com um Z. 2 dias após a visita silenciosa à escola, Zé estava em casa, deitado no sofá, com o violão encostado ao lado, mexendo no celular de maneira distraída. O feed de notícias ainda trazia lembranças da entrevista na rádio e da repercussão sobre a resposta que ele deu quando perguntaram da foto com Virgínia. Os fãs comentavam com paixão, alguns torcendo por um reencontro, outros respeitando o silêncio dele. Mas Zé tentava manter o foco longe disso. Não por indiferença, mas por proteção. A vida já tinha lhe ensinado a não mergulhar em ondas movidas por curiosidade alheia. Até que,
no meio das notificações, apareceu algo que fez seu coração acelerar. Mensagem de Virgínia. Ele encarou a tela por alguns segundos. A foto de perfil dela ainda era a mesma, um sorriso meio de lado, que ele conhecia de cor. A mensagem, simples e direta, dizia: ouvi sua entrevista. Me pegou de jeito aquela resposta. Zé ficou parado, o celular na mão, sem saber se respondia ou apenas deixava o tempo agir. Mas o coração, esse era mais impulsivo do que ele gostaria. Depois de alguns minutos, escreveu: falei com o coração. Aquela escola me trouxe muita coisa à tona. Virgínia respondeu rápido. Eu lembro bem daquele dia. Foi especial. Ver aquela foto. Mexeu comigo também. O silêncio entre uma mensagem e outra dizia mais do que qualquer texto. Eles estavam navegando por um território delicado, onde cada palavra poderia reacender algo, ou selar de vez o que ficou para trás. Podemos conversar pessoalmente? Sem pressão. Só conversar. Ela escreveu. Zé ficou com o celular no colo, olhando para o teto. Tinha evitado imaginar esse momento, mas agora ele estava diante dele. E mais do que isso, ele sentia que era necessário. Não para voltar ao que foi, mas talvez para entender o que ainda existia entre os dois, mesmo que fosse só respeito. Ele digitou. Pode ser. Mas vamos em um lugar tranquilo. Sem barulho de rede social. Eu conheço o lugar certo. Respondeu ela. E assim, sem alarde, foi marcada a conversa que Zé achava que jamais teria novamente. O lugar que Virgínia sugeriu ficava a meia hora do centro, um chalé simples em meio à natureza, usado por retiros espirituais, eventos discretos e encontros de meditação. Não havia sinal de celular nem Wi-Fi. Apenas silêncio, cheiro de mato e o barulho de folhas dançando com o vento. Zé chegou primeiro. Estava nervoso, mas em paz. Sentia que precisava daquilo, não por saudade do que foi, mas por respeito à própria história. Virgínia chegou minutos depois, com um vestido claro e um olhar sereno. Quando o viu, sorriu, um sorriso tímido, carregado de memórias. Obrigada por ter vindo, ela disse. Eu precisava vir, ele respondeu. Sentaram-se em um banco de madeira sob uma árvore antiga. Ficaram alguns segundos em silêncio. Nenhum dos dois sabia por onde começar. A escola, aquele mural, foi como se eu tivesse voltado para uma parte de mim que estava adormecida, Zé falou, olhando para o chão. Para mim também. Fiquei muito mexida. Eu vi a foto. Vi você na entrevista. E pensei, a gente viveu coisas lindas. Não dá para fingir que não existiram, disse Virgínia, com a voz baixa. E não devem ser esquecidas, completou ele. Conversaram por horas. Riram de lembranças antigas, falaram sobre os aprendizados do último ano, sobre as dores, sobre as expectativas quebradas, e principalmente, sobre o quanto haviam mudado. Nenhum dos dois pediu desculpas. Nenhum dos dois tentou voltar ao que foi. O que aconteceu ali foi mais bonito, houve aceitação. No fim da tarde, sentaram-se lado a lado, sem pressa. O céu estava dourado, e o vento frio começava a anunciar o fim do dia. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, Zé. Mas eu sei que hoje eu saio daqui em paz, ela disse. Eu também, ele respondeu. E obrigado, por ter me chamado. Eles se abraçaram. Longo, sincero, como se estivessem enterrando todas as mágoas e guardando apenas o que foi verdadeiro. Nas semanas seguintes, Zé continuou envolvido com a escola. A biblioteca foi reinaugurada com festa, música, discursos emocionados. E o mural permaneceu no mesmo lugar, com a foto dele e de Virgínia cercada de outras lembranças. Ao lado do mural, por sugestão das crianças, colocaram um quadro com a frase que Zé havia escrito na parede da biblioteca. Tudo que é vivido com verdade, permanece. Mesmo em silêncio. Zé voltou outras vezes à escola, e cada vez que passava por aquele mural, não sentia mais dor ou confusão. Sentia gratidão. Pela história, pelo amor, e até pelo fim, que o ensinou tanto quanto o começo. Ele e Virgínia não voltaram a ser um casal. Mas mantiveram respeito, carinho e uma leveza que só existe quando duas pessoas decidem honrar o que viveram sem aprisionar o outro. E assim, naquele lugar cheio de vozes infantis, corredores coloridos e cheiro de livro novo, Zé encontrou algo que andava procurando fazia tempo: reconexão com quem ele era, com quem havia se tornado, e com o amor, mesmo quando ele escolhe morar na memória.